Achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. O vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa. Aleluia. Que da vida ouviu pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Esta flor hoje vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. A quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria iniciarmos o nosso terceiro dia da nossa campanha. Que bênção está sendo essa campanha. Que bênção está sendo esta campanha. O Senhor verdadeiramente está trazendo muitos testemunhos. Tem feito coisas muito grandes e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Eu fiquei muito feliz, porque ontem a gente viu dois testemunhos, a Karine e a Luana, agradeceram porque o Senhor abriu a porta, glória a Deus,
O Senhor abriu a porta de emprego, 2 vitórias dessa campanha e hoje é a terceira. Eita, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu fiquei tão feliz que na hora eu estava cantando, até o celular desligou aqui e saiu da chamada. Misericórdia, meu pai. A Josi, ela agradeceu, colocou aí no chat, Josiane Santos. Ela colocou, é porque eu chamo ela de Josi, né? Aí, mas os irmãos podem ver aí, Josiane Santos. Ela colocou aí no chat, a paz do Senhor Jesus, a igreja do Senhor. Quero testemunhar que o Senhor encheu os meus celeiros no primeiro dia da campanha. Aleluia! Um breve testemunho. Eu estava aguardando a liberação de uma causa e no primeiro dia da campanha eu tomava posse de cada palavra ministrada. E no dia seguinte, 4/9, às 12h10, eu recebi a notificação do banco que o valor havia sido depositado. Toda honra, glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A Karen está afirmando aí. Está afirmando que 1 ano sem trabalhar e o Senhor abriu a porta. Meus irmãos, eu estou muito feliz, porque já foram 3 testemunhos. E eu acredito e confio, em nome de Jesus, que antes da gente finalizar esta campanha, nós vamos ouvir mais testemunhos. Mais testemunhos que o Senhor dobrou a porção do celeiro. Que aquilo que estava pouco, o Senhor dobrou. Que aquilo que há tantos anos almejava, o Senhor dobrou. Eu acredito que antes de finalizar essa campanha, vai ter muita intercessora agradecendo as passagens que o Senhor está mandando para ir para Natal. Porque o Senhor está mandando. O Senhor está mandando. O Senhor está provendo. O Senhor está fazendo. E eu creio que todos vocês irão testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo em cada vida que está aqui presente. Amém? Não desistam. Não desistam quando parecer que é o fim. Não desistam quando parecer que está tudo apertado. Não desistam quando parecer que não tem jeito. Nós estamos aprendendo no decorrer desta campanha sobre a fidelidade de Deus. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem mais uma irmã. Nós estamos aprendendo nesta campanha sobre a fidelidade do nosso Deus. A fidelidade do nosso Deus quando nós decidimos honrar. A fidelidade do nosso Deus quando nós aprendemos o que é o princípio. A fidelidade do nosso Deus quando nós desejamos fazer conforme aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer, conforme a sua palavra. Amém? A irmã Elitânia colocou mais um testemunho. Já vou contar o meu testemunho também. Eu passei a dizimar no ministério, pois é aqui que tem me alimentado da palavra. Eu pedi a Deus uma segunda renda, pois queria quitar todas as minhas dívidas para a honra e glória do Senhor. Fui chamada em outro hospital, com carga horária menor e mais o salário quase o dobro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos glorificar a igreja. Vamos glorificar a igreja. Vamos glorificar a igreja por mais um. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante em Deus? Eu acho interessante em Deus que às vezes nós caminhamos por tanto tempo vagando, sem entender o real sentido do princípio da palavra. Vocês têm noção de cada semente que vocês lançam? Vocês estão lançando em obediência. Vocês têm noção que essa semente de obediência
tem sido depositada na obra missionária. Crianças têm sido alimentadas. Os missionários no campo missionário têm feito a obra do Senhor com excelência, suprindo as necessidades daquelas crianças. Crianças que precisavam de leite, de alimento, de veste, de calçado. Estão sendo sustentados porque a igreja está cumprindo um princípio da palavra. Imagina comigo agora este Deus que tem contemplado tudo isso que tem sido plantado, semeado. Imagina comigo se esse Deus ele é devedor de homens. Imagina comigo se esse Deus que tem contemplado o esforço que você tem feito, mesmo sendo tão pouco, mesmo parecendo não ter sentido, esse Deus retém as bênçãos. Minhas irmãs, meus irmãos, não tem como Deus reter as bênçãos. Sabe por quê? Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. A sua palavra afirma dizendo que ele vela pela sua palavra para cumprir. E todos aqueles que têm um coração inclinado a obedecer, eles não precisam ir atrás das bênçãos. As bênçãos vêm e percorrem a vida de cada um deles. E nós estamos vendo sinal, 4 testemunhos. Nós estamos vendo sinal de que verdadeiramente inclinar o coração e obedecer quando nada fizer sentido é um princípio. E aquele que cumpre princípio, e aquele que cumpre o princípio da honra, o princípio da primícia, o princípio da obediência, o céu se move. O céu tem se movido em favor da vida da Josi. O céu tem se movido em favor da vida da Karine. O céu tem se movido em favor da vida da Elitânia. O céu tem se movido em favor da vida da Luana. O céu continuará se movendo em favor da vida de cada um de vocês. Porque aquilo que o homem não pode contemplar, o céu contempla. Cada detalhe. Aleluia! O céu contempla o choro, o céu contempla as lágrimas, o céu contempla as orações, o céu contempla o jejum, o céu contempla o sacrifício e aquilo que o homem não pode proporcionar, o céu está favorecendo. Por isso que nessa noite, a Josi está agradecendo, a Elitânia está agradecendo, a Karine está agradecendo, a Luana está agradecendo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque estão sendo favorecidas pelo céu. E eu creio, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, que a Adriana será favorecida, a Aline será favorecida, a Aurilene será favorecida, a Analice será favorecida, Cristiane será favorecida, Cristiano será favorecido, Daniela, Érica, Evangelina, Fabiana, Gabriele, Gilvani, Girlene, Juliana, Kênia, Laís, o irmão Leandro, Luana, Leia, Luiz Gustavo, Lourdes, Olga, Patrícia, Romilda, Rose Cardoso, Rose Maria, Sandra, Suzana, Thaís, Ellen, Lasla, todos serão favorecidos, porque não é o homem quem vai favorecer, é o céu quem vai favorecer. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então guarde no seu coração. Guarde no seu coração, Thais Helena. Guarde no seu coração, Michela. Guarde no seu coração. O céu vai favorecer. Amém? Hoje nós vamos fazer a oração para iniciarmos. E nós vamos depois passar a ler a palavra do Senhor. Amém? Como é que tem sido esta campanha para você? Eu queria que você conseguisse resumir esta campanha para você e você conseguisse colocar um breve relato aí no chat de como tem sido essa campanha para você. Como tem marcado o seu coração?
O que é que tem acontecido no decorrer dessa campanha? Você tem sentido força? Você tem sentido ânimo? O que é que tem acontecido? Você vai colocar um breve relato aí no chat, tá bom? A missionária vai fazer a oração nesse momento, apresentando ao Senhor essa campanha. E você pode fazer um breve relato e colocar aí no chat. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada, Senhor, por este tempo, obrigada por esta oportunidade, obrigada por este privilégio, Senhor. Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos guiou. Eu te agradeço, Senhor, por este dia na tua presença, por esta noite que foi direcionada por ti, Senhor, e por teu nome ser glorificado na nossa vida. Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, eu te peço que seja uma noite, Senhor, de vitória. Que seja uma campanha, Senhor, que seja um terceiro dia onde traga um mover do teu espírito para que teu nome seja glorificado. Senhor, estenda as tuas mãos, direciona, glorifica, Senhor, o teu santo e poderoso nome. Ministra a tua palavra ao nosso coração, pois nós queremos receber e aprender mais de ti. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e também por tudo que o Senhor vai fazer. Abre a nossa mente, Senhor, para recebermos e entendermos a tua palavra. Abre o nosso coração, Senhor, para guardarmos a tua palavra, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, verso 1, versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao versículo 8. Gênesis 22, versículo 1 ao versículo 8. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem aqui já fez orações específicas? Quem aqui já teve um estudo sobre orações específicas dentro da palavra do Senhor? Vocês já receberam algum estudo sobre orações específicas com base bíblica? Algum de vocês já receberam esse estudo com orações específicas com base bíblicas? Base bíblica? Não? Então, vou combinar uma coisa com vocês e eu peço que vocês me lembrem, por favor, porque é muita coisa na minha mente e eu acabo esquecendo. Todo ministério, né? Então, eu vou combinar com vocês. Próxima oração das primícias, eu vou trazer esse estudo para vocês, tá certo? Eu vou trazer esse estudo para vocês. Um estudo de orações específicas com base bíblica. Nós vamos aprender a orar de forma específica para a vida financeira, para a vida profissional, nos filhos, no casamento, na vida pessoal, na restauração pessoal, com a intimidade com Deus, tá certo? Então, nós vamos trazer com base bíblica
Por isso que eu preciso que vocês me lembrem para eu conseguir montar esse estudo e trazer para vocês, tá bom? É muito importante, é uma grande direção para a nossa vida. Então, eu peço que vocês lembrem. Como é que vocês vão me lembrar? Vocês vão falar para a assessoria, tá certo? Vocês vão mandar para as meninas. Lembra, por favor, a missionária do estudo das orações específicas com base bíblica, tá certo? Aí as meninas vão anotar tudo direitinho e elas passam para mim. E quando a gente finalizar a campanha e eu marcar a próxima oração das primícias, aí eu trago para vocês o estudo e eu creio que será uma bênção, tá bom? Aí quando a gente finalizar o estudo, a gente ora consagrando as primícias de vocês. Amém? A gente ainda não abriu o jejum. Nós vamos fazer o seguinte: vamos agora trazer a leitura da palavra. E durante a oração, que vai ser próxima às 22, nós vamos abrir o nosso jejum. Por que eu não abri no início? Porque ainda tem muito irmão entrando. Tem irmão chegando do trabalho, tá certo? Tem irmão que ainda está no coletivo, ainda vai entrar. Aí, para que todos consigam fazer a oração juntos, a gente faz pertinho de concluir a campanha, tá bom? Amém? Aí a gente já abre o nosso jejum. Em nome de Jesus. Será uma bênção. Creio que esse jejum também vai destravar muita coisa na nossa vida para a glória do Senhor. Gênesis 22. Gênesis 22. Versículo 1 ao versículo 8 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moreá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e poloá sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Às vezes a Bíblia tem umas letrinhas difíceis, né? Umas palavras que a gente se passa por burro quando a gente tá lendo. Misericórdia! Umas palavras que parece que a gente não sabe ler, né? A gente tá aprendendo agora. Meu Pai Celestial, é umas palavrinhas difíceis, Jesus. Mas eu amo essa versão. É a versão que eu mais amo, é a Almeida. Amo demais essa versão. Eu acho que é a versão mais original que existe, sabe? As versões atualizadas eu acho que tem é muito, muito, muito detalhada mesmo. Eu não consigo me adaptar, não. Eu acho que essa versão original ela é bem, bem mais profunda. A gente entende com intensidade. Amém, meus irmãos? Essa palavra eu acredito que alguns de vocês já ouviram. Alguns já tiveram a oportunidade de ministrar. Alguns já tiveram a oportunidade de meditar, de estudar, de ler e entender
sobre o que Deus manda Abraão fazer. Deus, ele prova a fé de Abraão. Neste momento, o que vai acontecer com Abraão aqui é que Deus vai provar a fé de Abraão. Primeiro, preste atenção comigo para você entender o que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Pensa comigo. Deus, ele faz uma promessa a Abraão, que Sara, a sua esposa, ela iria gerar um filho. E Isaac, ele vem diante de um cenário completamente improvável. Por que, missionária, um cenário completamente improvável? Porque Isaac vem diante da velhice de Sara e da velhice de Abraão. Veja que o cenário, ele é tão improvável que a gente podia colocar, multiplicar. A gente podia dizer que ele está multiplicado. Ele é improvável 2 vezes. Porque Sara não tinha estrutura alguma no seu corpo humano físico para que pudesse gerar uma criança, nem tampouco ter uma criança e nem tampouco amamentar a criança. Então, se você observar, o cenário impossível que está surgindo é que Sara não tem estrutura para gerar. Sara não tem estrutura para nascer a criança, para ter a criança. E Sara não tem estrutura para amamentar. Porque a idade de Sara já estava muito avançada. Se a gente olhar agora para a situação de Abraão, Abraão também já era de idade avançada. Então, a impossibilidade, ela duplica. Porque como é que um homem de idade avançada vai ter força para poder produzir a criança? Vai ter estrutura para poder, ali com a sua esposa, produzir uma criança? Então, é verdadeiramente uma promessa de Deus que se cumpre diante de um cenário de impossibilidade. Deus, ele começa com a trajetória de Abraão, mostrando que ele é o Deus do impossível. E que a fé traz a convicção de que as promessas vão acontecer. Passe o tempo que passar. Passe as horas que passar. Chegue na impossibilidade que chegar. Chegue no impossível que chegar. Quem fez a promessa é quem vai permitir gerar, é quem vai permitir nascer, é quem vai permitir amamentar. Então Deus, ele reverte um cenário de impossibilidade, porque ele cumpre a promessa a Abraão. Só que agora a gente vai se deparar com um cenário novamente de impossibilidade. Por quê? Porque agora, neste momento, Deus, ele testa Abraão. Deus, ele manda Abraão pegar Isaac e oferecer o seu filho em sacrifício. Se Abraão fosse um homem desobediente e que não entendesse sobre o Deus provedor e tampouco tivesse fé, Abraão nem tinha subido a Moriá. Começa a pensar comigo. Começa a pensar comigo pela lógica de hoje. Imagina hoje, Deus chegar para um de vocês que estão aqui, que tem filho, e dizer assim para vocês: eu quero que você suba ao monte e você entregue o seu filho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. De 100% da gente que está aqui, todos, até eu me incluo, de 100% dos que estão aqui, eu acho que 2% ia obedecer e ia subir direto. O restante ia logo questionar. Você entendeu? O restante ia logo questionar. A primeira coisa que ia surgir era: Deus, por quê? A primeira coisa que ia surgir era: Deus, o Senhor fez a promessa. Como é que o Senhor fez a promessa e agora o Senhor me pede a promessa? Como é que o Senhor cumpre a promessa e agora o Senhor me pede a promessa? Quantos questionamentos iam surgir? Antes mesmo de subir. Quantos iriam chorar
para que Deus mudasse de opinião? Você já parou para pensar nisso? Quantos que iriam dizer assim, Senhor, por favor, me deixa levar? Eu vou ser mais específica. Quantos que iriam jejuar para Deus mudar de opinião? Quantos que iriam dizer assim, eu vou jejuar porque pode ser que o Senhor tenha falado errado, eu acho que ele deve ter se enganado. Ele está me pedindo uma coisa que ele me deu. Ele está me pedindo uma coisa que ele cumpriu. Como? Não faz sentido. Deus está me pedindo uma coisa que diante da impossibilidade, ele me fez gerar. Não faz sentido. Deus está me pedindo uma coisa que diante da impossibilidade Deus me deu. Eu acho que se fosse a gente no lugar de Abraão, a primeira coisa que questionaria era Deus, eu fiquei velho esperando a promessa. A promessa se cumpriu quando eu estava velho. E agora o Senhor quer que eu te dê a promessa de volta. Deus ele é bem específico quando ele se refere a Abraão, porque ele diz assim, Abraão, tu vai pegar o teu filho. E ele diz novamente, o teu único filho. E ele diz de novo, a quem tu amas. Aí eu te pergunto, por que tem a necessidade de Deus afirmar tanto se Abraão sabia que era Isaac? Por que tem a necessidade de Deus afirmar tanto se Abraão sabia com quem Deus estava falando? Sabe por quê? Porque talvez naquele momento o coração de Abraão pensou na promessa. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Talvez naquele momento a boca de Abraão não falou nada, mas o coração e a mente pensou na promessa. Sentiu que iria sacrificar a promessa. Sentiu que era o filho da promessa. Então Deus afirma para trazer convicção a Abraão o que ele está pedindo. Meu Deus do céu, você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus afirma a Abraão dizendo assim, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Deus está falando 3 afirmações. O teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. É para Abraão não dizer assim, Senhor, tem certeza que é Isaac? Não, Abraão, eu tô te trazendo a convicção que eu quero. É Isaac. Irmãos, quantas vezes Deus está nos pedindo para entregar algo? Várias, inúmeras confirmações. E várias vezes Deus está falando e a gente não solta. E a gente não entrega. Quantas vezes Deus vai ser necessário dizer o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas? Para que você tenha a certeza dentro do seu coração que mesmo que seja a promessa, Deus está te pedindo para entregar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não, eu vou detalhar mais, minhas irmãs. Eu vou detalhar mais, meus irmãos. Às vezes nós não queremos entregar porque foi algo que a gente chorou muito. Às vezes nós não queremos entregar porque nós temos medo de entregar e nunca mais voltar. Aleluia! Às vezes nós não queremos entregar porque a gente tem medo de colocar na mão de Deus e muitas das vezes não ter o retorno que a gente esperava. São tantas coisas que se passam na nossa mente. São tantas coisas que se passam no nosso coração. E a dúvida mais cruel que se levanta é: por que eu vou entregar a promessa que Deus me fez? Porque eu tenho que entregar o que Deus me prometeu. É porque, às vezes, por ser uma promessa,
a gente sente a necessidade de cuidar mais do que Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes, por ser uma promessa, a gente sente a necessidade de amar mais do que Deus ama. Às vezes, por ser uma promessa, a gente sente a necessidade de dar mais atenção do que Deus. A gente sente a necessidade de estar ali, ó, mas a gente não entrega. Deus está afirmando com convicção nesta noite, mesmo sendo a promessa que eu te fiz, entrega. Mesmo sendo a promessa que eu te fiz, entrega. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Sabe por que muitas das vezes está doendo mais? Porque Deus já está pedindo para a gente entregar há muito tempo e a gente não solta. Sabe por que está doendo mais? Porque Deus já afirmou de diversas maneiras que quer que você entregue e você não consegue soltar. O Senhor está te provando e provando o teu coração neste deserto. E fazendo uma pergunta para você. O que é mais na sua vida? Deus ou a promessa? Eita, noite difícil e desafiadora. Eita, noite que a palavra vai no mais profundo da alma, do espírito e nos constrange para que a gente solte, mesmo sendo a promessa que Deus nos fez. Aleluia! Sabe por quê? Porque às vezes o que Deus quer fazer é além do que os teus olhos estão vendo. Deus quer provar a tua fé. Deus quer provar o que existe dentro do teu coração. Deus quer provar o que existe dentro da tua alma. Deus quer provar o que é Deus na tua vida, o que é altar de Deus na tua vida. Deus quer provar e mostrar para você mesma se verdadeiramente o altar que você levantou é para Deus, não é para o teu marido. Se verdadeiramente o altar que você levantou é para Deus, não é para tua esposa. Se verdadeiramente o altar que você levantou é para Deus, não é para tuas finanças. Se verdadeiramente o altar que você levantou é para Deus, não é para a promoção que você recebeu, é para Deus. Sabe por quê? Porque é neste momento que Deus nos prova, é neste momento que o Senhor quer ver se o teu coração está nele ou naquilo que ele te deu. Porque jamais aquilo que Deus te deu pode ser maior do que Deus na tua vida. Hoje, nesta noite, o Senhor está afirmando mais uma vez a corações que estão aqui. Mesmo sendo a promessa, entregue. Entregue com a fé que Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Entregue com a fé que mesmo na hora de levantar o cutelo e preparar a lenha, tenha fé que no último minuto Deus vai prover o cordeiro e a promessa não precisa ser sacrificada. O que Deus quer ver hoje, nesta noite, e mostrar para você é o que está no seu coração. Porque talvez aquela promoção no seu trabalho, se acontecer amanhã, e o seu altar não estiver para o Senhor, estiver para o dinheiro, amanhã você se corrompe.
Amanhã você esquece dos princípios da honra, dos princípios da primícia, do princípio da obediência. Você começa a esquecer do trabalho do Senhor. Vocês começam a esquecer daquilo que o Senhor fez na sua vida. Você começa a esquecer daquilo que o Senhor proveu quando você não tinha nada. Você começa a esquecer. E o Senhor não quer que a promessa esteja acima dele. O Senhor não quer que o altar seja levantado para que Isaac seja maior do que Deus na vida de Abraão. O Senhor quer que o altar da vida de Abraão seja para Deus. Ele ama Isaac como filho, mas a fé de Abraão é que tem a convicção que Moreá não vai ser sacrificado seu filho, será sacrificado cordeiro, será sacrificado, aleluia, aquilo que Deus vai prover. Mas não será sacrificado seu filho. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, minhas irmãs? Porque é nesse momento aonde a nossa fé é provada. É nesse momento que Deus está dizendo assim: eu quero te colocar num nível mais alto, mas naquele nível mais alto você entenderá que o meu altar é o meu altar. Eu quero te dar a restauração do teu casamento, mas quando você viver a restauração do teu casamento, você entenderá que o meu altar é o meu altar. Eu quero te dar a libertação do teu filho, mas quando isso acontecer, você não esquecerá do meu altar? Então sacrifica a promessa nesta noite. Entrega a promessa nesta noite. Entrega aquilo quanto o Senhor tem dito para você entregar, que você ama, mas que você precisa entregar. Existem momentos que a gente não vai poder resolver nada na vida do nosso cônjuge. Porque se Deus disse que iria fazer, é Deus quem vai tratar. Mas quando nós queremos ter o controle, a gente não consegue entregar. E nós sofremos por isso. Por que nós sofremos por isso? Porque o que era para ser o deserto do outro, e eu não consigo entregar, vira 3 vezes maior o meu deserto. O que o outro era para passar, a experiência que o outro era para ter, o encontro que o outro era para ter, vira 3 vezes maior o meu deserto. Porque eu sei orar para Deus libertar, mas no momento que eu tenho que entregar no altar e Deus começa a acochar do outro lado, eu sei orar também para pedir misericórdia. Então, como é que eu quero que Deus trate uma coisa que eu não consigo sacrificar? Aleluia. Como é que eu quero que Deus liberte uma coisa que eu não consigo entregar? Como é que eu quero que Deus faça se o altar do meu coração não está o Senhor? O altar do meu coração está as finanças. O altar do meu coração está o dinheiro. O altar do meu coração está bens. O altar do meu coração está conquistas. Não existe Deus no altar do meu coração. Não existe Deus. Hoje o Senhor está te fazendo essa pergunta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é em tudo. Nós precisamos entregar antes mesmo de receber a provisão. E é em tudo que o Senhor está falando. Tem pessoas que estão aqui que pedem para o Senhor libertar o cônjuge. Mas quando Deus ele começa a trazer o cônjuge para o deserto, atrair o cônjuge para o deserto, ele não consegue soltar. Ele não consegue deixar na mão de Deus, porque a emoção dele é maior do que a fé dele. Meu Deus, que palavra profunda, Senhor. A emoção dele é maior do que a fé dele.
ele sente demais. E tudo que ele sente demais, ele coloca a mão aonde Deus está colocando a espada. E o que era para ser o deserto do outro vai virar, sabe o quê? Você vai ser uma muleta para ele. Você vai ser uma muleta para ela. Porque Deus não vai conseguir tratar, porque o tempo todo, aquilo que você antes pedia para libertar, hoje você fica, Senhor, tenha misericórdia. O meu marido está desempregado, Senhor. O marido está lá fora, mas tenha misericórdia, meu marido está desempregado, Senhor. Tenha misericórdia, minha esposa está desempregada, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Se o meu marido não pagar a pensão, ele vai preso. Tenha misericórdia, Senhor. Criatura de Deus, tu não pediu para Deus libertar. E por que no momento que Deus começa a tratar, tu não consegue entregar? Tu fica o tempo todo, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, eu não aguento, Senhor, meu marido está sofrendo, Senhor, que sofrimento, Senhor, que isso. Entrega. Mesmo que seja a tua promessa, entrega. Rinaio kouri piniasinaio storinai. Tekemei naya sotominaio koura tinaia da poninaia sitiri. Mesmo que seja aquilo que tu ama, entrega. E eu não estou falando só de marido, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de filhos, eu estou falando do filho que dá dor de cabeça, do filho que não quer saber. Entrega nas mãos do Senhor. O Senhor está te pedindo nesta noite mais uma vez. Entrega. Sobe o Moriá. Sobe o Moriá, sobe. Mas missionária 2 subiu Moriá com meu filho. Renaia que toma solteira, Naia que minoma sotorinai. Missionária 2 subiu Moriá com meu filho. 2 subiu Moriá com o cutelo. 2 subiu Moriá com a lenha. O Deus que contempla a subida do Moriá já está vendo que tu vai descer com Isaac. Entrega, Rabi, tocou, tinimi, surodoyastaminorei aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente vê a subida tão difícil. Às vezes a gente vê a subida tão difícil. Mas foi lá em cima no Moriá que Abraão conheceu Jeová Jireh. Foi lá em cima no Moriá que Abraão conheceu Jeová Jireh. Direi como uma sotorinaia maiocoritaia de. Sabe o que é que eu entendo com essa palavra, meus irmãos? Que primeiro Abraão obedece. Segundo, ele caminha na obediência. Sabe o que é que o Senhor está falando conosco nesta noite? Não adianta começar obedecendo e na metade do caminho para, vai até o fim obedecendo. Obedece enquanto tu pega o teu filho, pega os moços, pega o jumento e caminha. Mas obedece quando começar a subir Moriá. Não deixa as dúvidas chegar, não. Entrega enquanto sobe Moriá. Entrega enquanto tu estás subindo. Sobe. Obedece e caminha na obediência. Obedece e prossegue caminhando em obediência. Obedece
caminha na obediência. Analice, o Senhor não nos chamou para iniciar obedecendo e parar no meio do caminho. Por que parar no meio do caminho, missionária? Porque não tem mais fé para continuar subindo Moriá, Analice? Não tem mais fé, Analice, que o que tu estás entregando lá em cima Deus vai prover? Não tem mais fé? Então para na metade do caminho. Não tem mais fé, Patrícia, de continuar caminhando em obediência. Não tem mais fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque começar é fácil. Continuar obedecendo é que é difícil. Começar, todo mundo começa. Pode perceber. A gente faz uma campanha no ministério. Vem aquela carrada de gente do YouTube. Umas 300 pessoas entram nas células. Aí, quando é no decorrer do caminho, a gente começa a ensinar. Você tem que fazer isso, você tem que viver isso aqui, você tem que viver isso aqui. Aí o que é que a pessoa começa a ver? A pessoa começa a olhar para trás, a pessoa começa a olhar para o outro, a pessoa começa a olhar para o caminho, começa a se sentir cansado, começa a se sentir aflito. Às vezes Deus não está respondendo no caminho de Moriá, às vezes está pesado levar o cutelo, às vezes está pesado levar a lenha, às vezes está pesado olhar para o filho e saber que vai ter que entregar. Às vezes está pesado olhar lá para baixo e ver que ficou os moços, ficou o jumento, ficou tudo quanto pesa lá atrás. Às vezes está pesado. E por que está pesado, missionária? Porque começar a obedecer é fácil. Por que começar a obedecer é fácil? Porque a partir do momento que eu escuto um testemunho, isso me dá ânimo. Isso me dá força, isso me impulsiona. Mas e os dias que eu vou passar sem ouvir testemunho e que eu vou precisar continuar tendo fé? E o mais difícil, entregando. Será que eu consigo obedecer? Hoje, a Josi contou um testemunho. Ontem, a Luana e a Karine contou um testemunho. Quando acabar a campanha, você vai continuar obedecendo o que foi ensinado? Quando Deus restaurar o teu casamento, você vai continuar obedecendo o que foi ensinado? Você está entendendo que uma coisa é obedecer no início, outra coisa é caminhar obedecendo? É o que estava acontecendo com Abraão. Abraão, ele sai do lugar onde está. Ele pega os moços, ele pega o jumento, ele sobe no jumento, ele coloca Isaac e ele começa a caminhar. Mas quando chega diante de Moriá, ele precisa subir. E quando ele precisa subir, ele precisa continuar caminhando em obediência. Sabe por que ele precisa continuar caminhando em obediência? Porque ele vai ter que subir, olhando para o seu filho, sabendo que vai ter que sacrificar ele. Meu Deus do céu, Jesus. Ele vai ter que subir, sabendo que aquele cutelo e aquela lenha que ele está levando é para poder sacrificar o seu filho. E ele tem que levar. Sabe o que o Senhor está falando conosco nessa noite? É que às vezes, durante o tempo da subida, vai acontecer tanta coisa. É aí que tua fé é provada. Se tu obedece somente quando a emoção chega ou se tu caminha obedecendo. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. É aí que Deus vê o que está no teu coração. Se foi emocionalismo ou se tu entendeu o que ele queria te ensinar. Porque no início podia ser emocionalismo, mas no caminhar de entregar, o Senhor vai ver o que está no teu coração. Sabe até onde o Senhor vai ver o que está no teu coração? Até tu levantar o cutelo. Eu acho que a parte mais difícil para Abraão não foi somente subir. A parte mais difícil foi quando ele preparou o holocausto. E ele, todas as vezes que preparou o holocausto, ele tinha o cordeiro para poder sacrificar.
Mas dessa vez o cordeiro era seu filho. Eu acho que a parte mais difícil foi Abraão ter permanecido até o fim, mas ele permaneceu. A parte mais difícil foi Abraão obedecer até o momento que ele levantou o cutelo. Aleluia! Mas sabe o que é que eu acho lindo, meus irmãos, para a gente finalizar? Eu acho lindo que a fé desse homem em Deus é tão grande. Tão grande. Por isso que ele foi considerado pai na fé. Sabe por que é tão linda a fé deste homem? Porque no momento que Isaac pergunta, pai, a lenha está aqui. O holocausto foi preparado. O cutelo já está na tua mão. Cadê o cordeiro? Aleluia! Aleluia! Ridaio komini sotokoradaya stiminayo somirai. Em momento nenhum, no último minuto, aquele homem olha e faz assim, filho, tu és o cordeiro. Takimoma serenaya stiminere de que minas sonodominai. Abraão olha para o menino e faz: Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que é que eu acho lindo? Naquele momento que Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. O mundo espiritual se move de uma maneira sobrenatural. Os anjos começam a se movimentar e dizer: Ele chamou por Jeová Jireh. Ele chamou por Jeová Jireh. Não, vocês estão entendendo a dimensão que o céu está derramando nesta noite? Os anjos se movem, diz, ele chamou por Jeová Jireh. Ele chamou por Jeová Jireh. Ele chamou por Jeová Jireh. Rabi, como uma daiada, como uma aqui, como uma erinaiase. Ele chamou. Ele chamou pelo Deus que é a nossa provisão. Ele chamou pelo Deus que é a nossa provisão. E naquele momento, Deus responde a Abraão. Deus responde a Abraão. Sabe qual é a mensagem dessa noite? Tenha fé para começar e tenha fé para terminar. Sabe como é a mensagem nessa noite? Tenha fé para começar e tenha fé para terminar. Tenha fé para começar e tenha fé para terminar. Obedeça para começar e obedeça para terminar. Obedeça enquanto inicia, mas também obedeça enquanto caminha. Obedeça enquanto inicia, mas não seja emocionado. Tenha fé para caminhar em obediência. E você vai conhecer lá em cima, em Moriá, Jeová Jireh. Porque mesmo olhando para Isaac, em momento nenhum ele diz, filho, é tu, cordeiro. Ele tem fé que até o momento dele abaixar o cutelo, um anjo podia ter empurrado aquele menino e ter dito, sai daí, que agora eu coloco um cordeiro. Você pode pedir ao Senhor essa fé, mas você pode também fazer essa entrega. Porque não adianta pedir essa fé e não realizar a entrega. Antes de desenvolver a fé, Abraão entrega. Antes de desenvolver a fé, Abraão obedece. Antes de desenvolver a fé, Abraão caminha em obediência. Sabe qual é o final desse deserto?
Deus quer provar o teu coração. Deus quer provar o que tem dentro de ti. Se o que tem dentro de ti, Lásla, é Deus ou é o teu esposo? Se o que tem dentro de ti, Ellen, é Deus ou é teu esposo? Enquanto for o teu esposo, tu vai continuar sentindo uma dor profunda do deserto. Mas quando for Deus, tu vai sentir quando tu entregar, mas tu vai entender que é necessário. Porque após a entrega vem a provisão. Não, você não entendeu. Eu vou repetir de novo para a gente orar. Após a entrega vem a provisão. Após a entrega vem a provisão. Após a entrega vem a provisão. Eu queria fazer diferente nessa noite. Eu queria convidar uma pessoa para orar. Eu quero convidar a Aline para fazer a oração. Eu quero pedir a Aline para ela fazer a oração por todos nós, por esta campanha. E hoje nós vamos fazer uma oração de entrega. Hoje nós vamos fazer uma oração onde nós vamos obedecer. Hoje nós vamos entregar ao Senhor. Lásla Ellen, abre o microfone da Aline, por favor. A Aline vai orar. Eu peço que vocês todos fiquem de joelho e orem junto. Eu creio que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Hoje, o Senhor está dizendo, tenha fé para começar, mas também tenha fé para terminar. Feche os seus olhos. Pode orar, Aline. A paz do Senhor a todos. Obrigada pela oportunidade, Senhor. Obrigada, missionária. Senhor, Deus eterno, Deus tremendo. Meu Pai, fiel Tu és. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo alimento, Senhor. E aqui venho fazer uma oração, uma das mais difíceis, que é entregar, Senhor. Entregar a Ti. Entregar e deixar no Teu altar, Pai. Pai amado, Pai querido, é muito fácil entregar pela boca, enquanto nosso coração, ele segura e faz, muitas vezes, de Deus, que não é o Senhor. Idolatra santos, é o trabalho, ou bem materiais, que não é a Ti. E o Senhor, quando fala, Senhor, é porque tem pessoas aqui que estão fazendo isso. Eu me incluo também, porque às vezes, por mais que eu esteja buscando, às vezes eu posso ser dispersa, porque somos falhos. E te peço aqui, Pai, Deus fiel, todo-poderoso, eu me apresento diante da Tua presença, peço perdão, porque sou falha, Senhor, peco em palavras e atitudes. E aqui, Senhor, eu venho te fazer essa oração com toda a minha fé, porque essa palavra, Marachaia Suia, decanta na Suia, que ela me fez viver momentos que foi muito difícil para mim entregar. Marachaia Suia. E aqui eu venho, Senhor, com ajuda, te pedir ajuda, Teu doce Espírito Santo, e venho orar, Senhor, dentro da Tua palavra e ligar no céu e na terra e no céu. E te peço, Senhor, tende misericórdia de mim, ouve o meu clamor, Senhor. Tu sabes como andas o coração de cada um que está aqui. Tu sabes o que cada um precisa entregar. O Senhor sabe a necessidade, sabe o que é que está acontecendo na vida de cada um. Às vezes é um problema, é um trabalho, é um dinheiro, é bimaterial, é um esposo. E muitas vezes, Senhor, muitas vezes é um orgulho, é um ego. Marachaia Suia, decantara Suia. E eu venho aqui, Senhor, te pedir ajuda, porque sozinha eu não consigo e ninguém aqui sozinho consegue. Mas eu peço a ajuda do Teu doce Espírito Santo, pois deixaste o Teu Consolador. Senhor, guia a minha oração. E vai, Senhor, agora, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, mesmo que nossos olhos não vemos, Senhor, a Tua provisão, não vemos após entregar tudo no Teu altar, Senhor, permita, em nome de Jesus,
nos dá a visão espiritual. Eu te peço ao doce Espírito Santo, vai ao encontro de cada um dos teus filhos que estão aqui agora, Senhor. Marachaia suia, decantara suia. Eu te peço no poder que há no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Porque eu creio na autoridade, no poder que há no teu nome. Porque eu não creio em mim, Senhor, mas eu creio no poder que há no teu nome, Senhor. E aqui, Senhor, eu ligo no céu e na terra e no céu. E venho apresentar a cada um dos teus filhos. E essa noite, essa palavra, Senhor, que foi, meu Deus, Marachaia suia. Foi uma das palavras mais difíceis que eu ouvi de ti há 3 anos atrás e compreendi hoje. Que eu estava idolatrando meus bens materiais e trabalho. Marachaia suia. E fiquei distante de ti, Senhor. E assim como foi comigo, está sendo agora com alguns dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Porque a tua palavra não desce vazia, Senhor. Tua palavra tem endereço certo. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como foi difícil para mim, mas eu entendi que era a tua vontade. E mesmo assim, sem ver, eu criei e fiz, Senhor. Mesmo que os outros depois dissessem que eu era louca por largar o emprego daquele. Eu criei em ti, Senhor. Mesmo quando tudo estava um cenário ao contrário. E pessoas, porque os manjares chegam. E as oportunidades chegam. E minha chefe me ligando, Senhor, e dizendo para mim, volte o armário vazio. Maracheia suia. E eu fiquei doente, não tinha remédio, tu mandou um cartão. Maracheia suia, decantara suia. Tu mandaste um cartão, eu suja, para comprar um remédio, eu não tinha de onde tirar. E dali por diante eu vi a tua provisão, Senhor. Assim como eu criei em ti, Senhor, eu ligo no céu e na terra e no céu. E clamo e invoco o teu doce Espírito Santo, o teu doce Espírito Santo, o teu doce Espírito Santo, porque eu creio, porque o mesmo Deus que fez comigo, como foi difícil, o Senhor fará com teus servos que estão aqui, Senhor. E eu te agradeço porque eu creio no poder que há no teu nome. Que essa palavra, Senhor, vá com direção, Senhor. Dá forças a teus filhos que precisa deixar no altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Preenche, dá entendimento, Senhor. Guarda a palavra no coração de cada um deles. E que o Senhor ajude, que eles entendam que sozinhos eles não vão conseguir nada. Vai ser difícil, mas o Senhor vai estar com eles. Assim como tu estás comigo, Senhor. E eu já te agradeço a oportunidade, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu creio no poder do teu nome, Senhor. Eu creio no poder que há no teu nome e agradeço, Senhor, pela tua misericórdia na vida de todos nós e a oportunidade da palavra. Obrigada, missionária. Que Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e filho entregar, ser Isaque deitar-se
sobre as pedras no altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e filho entregar, ser Isaque deitar-se sobre as pedras no altar. Aí nessa noite a gente canta assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser, tá entendendo como esse hino encaixa com a palavra? Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Chegou a hora de entregar. Mas toda entrega sincera recebe Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Está pronto para entregar? Então, se está pronto para entregar, vai ficar pronto para receber. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vencemos mais um dia e neste momento nós vamos orar, fazendo a abertura do nosso jejum, tá certo? Vamos orar? Feche os olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, nós te apresentamos o nosso sacrifício, Senhor. Senhor, nós te apresentamos o nosso sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E te pedimos que o Senhor possa receber como cheiro suave e agradável em tuas narinas, Senhor. Senhor, tudo que foi ministrado nesta noite, que venha ecoar nos nossos corações e que nós venhamos colocar em prática, Senhor, e experimentar a novidade do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço neste instante, eu te peço neste momento, Pai, recebe o nosso jejum como cheiro agradável a ti. Que nós possamos, Senhor, durante esse tempo, nos inclinar em oferecer o melhor para o Senhor. Para que o teu nome, Senhor, somente o teu nome seja glorificado. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Encerramos mais um dia para a glória do Senhor, terceiro dia. Amanhã nós estamos indo para o nosso quarto dia. Está chegando ao fim, mas que bênção estarmos aqui. Deus te abençoe, Aline. Obrigada pela oração. O Senhor honre a tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém? Então, amanhã, 21 horas, eu aguardo vocês aqui para o nosso quarto dia. E eu creio que será mais uma direção do Senhor e a entrega do nosso jejum. Não esqueçam, é 24 horas, certo? Estão lembrados, né? 24 horas. Amanhã à noite a gente entrega, tá bom? Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus vos surpreenda. Vamos declarar a frase: até a última, família, em nome de Jesus. Deus abençoe.